Olá, oi pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o Pantanal. Vamos esperar aí a Paula entrar. Opa, Paulinha já tá aí. Bem, boa tarde a todas, todos. A gente vai dar início ao nosso bate-papo de hoje, né? Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Paula Bernasconi, que é coordenadora, uma das coordenadoras do ICV, que é o Instituto Centro de Vida. E deixa eu chamar aqui a Paulinha, a gente vai falar sobre fogo no Pantanal e sobre o fogo no Mato Grosso também, né? O ICV é um instituto em Cuiabá e que é um dos principais institutos que entende ali a dinâmica, né, de uso da terra. Oi, Paulinha, do Mato Grosso. Tudo Oi, bom? Anne, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô sim. Você tá ouvindo bem? Tô sim. Paulinha, é sempre um prazer conversar com você, né? A Paula é super parceira aí, tem sido parceiro ICV, né? Bem parceiro do IPAM. E para nós realmente é muito importante ter você aqui hoje, né? Quando, infelizmente, né, o Pantanal aí está batendo todos os recordes, né, de, de fogo. E então vamos começar a nossa conversa, primeiro te apresentando, né, queria que você falasse um pouco sobre você, sua carreira, e aí se você já puder emendar e falar um pouco sobre o ICV, né, para todo mundo que ainda não conhece o ICV, assim, poder saber um pouco sobre o que o ICV faz. Tá legal. Bom, primeiro então, começar agradecendo muito o convite da Anne, uma amiga querida, grande parceira aí também de muito tempo. Em nome do ICV também, agradecer o convite do IPAM, nosso grande parceiro em vários projetos. Acho que começando a falar, assim, de mim, né, e talvez também, né, como que eu cheguei aqui nessa questão de fogo, né, um pouco da, da trajetória, assim, né, da minha carreira. Eu sou formada em gestão ambiental e logo que eu me formei eu já fui para Alta Floresta trabalhar no ICV, né, e depois posso falar um pouquinho mais do ICV em geral, né, mas quando eu entrei no ICV, eu entrei para trabalhar com uma equipe de geoprocessamento, né, a gente tinha um programa que chamava Monitoramento, né, e era uma equipe de pessoas técnicas que sempre trabalhavam com SIG, com análises, né, de sensoriamento remoto, geoprocessamento. E Alta Floresta é uma cidade, que é um dos escritórios do ICV, fica no norte de Mato Grosso, já na divisa com o Pará, né, no bioma Amazônia. E a gente começou a ter vários projetos, o ICV começou a ter vários projetos lá, né, de apoio aos municípios e também apoio a outros parceiros locais, outras ONGs, né, sempre já com foco nessas análises territoriais, né, de uso de imagens, né, uso de informações. Mas a gente tinha, né, o ICV sentiu uma dificuldade muito grande das pessoas que eram mais técnicas, né, de se aproximar dos gestores, né, de repente conversar com prefeitos, né, era o pessoal que gostava muito mais de se aprofundar ali no universo das análises espaciais, né, e todo mundo que já conversou com prefeitos da Amazônia sabe, né, secretários de meio ambiente, aquela, né, assim, realmente são públicos totalmente diferentes, né, e assim, demandam um perfil diferente, né, então eles precisavam, né, de alguém que fizesse esse meio campo, né, entendesse as análises espaciais, mas também conseguisse olhar do outro lado, né, de quem está lá no campo, né, de quem está lá no chão, no dia a dia na Amazônia e seus desafios, né, quais seriam as análises interessantes a serem feitas, né, que tipo
como que as informações, né, podem contribuir, né, com os desafios ali que aquelas populações estavam enfrentando no dia a dia, né? Então foi assim que eu comecei a trabalhar no ICV, 13 anos atrás, e foi muito bom, assim, porque eu comecei a trabalhar muito com essa questão de monitoramento, né, de olhar, principalmente com análises mais no nível do município, né, na época se discutia muito a Agenda 21 também, então essas questões mais de planejamento, né, zoneamentos municipais, né, e com o tempo eu fui me envolvendo mais em ações, em projetos do ICV, começou a ter a discussão, por exemplo, do zoneamento estadual, né, no nível mais amplo. Comecei a me envolver mais com essas questões de políticas públicas, de planejamento, e aí eu acabei migrando, né, para um outro programa que a gente teve durante o tempo, que chamava Governança Florestal, né, que trazia um olhar um pouco mais ampliado, mas sempre com base nas análises, né, a gente sempre prezou muito por isso, assim, no ICV, né, de usar os dados e análises para embasar as políticas públicas, né. Depois eu tive um tempo que eu saí, me desliguei um tempo do ICV, assim, para fazer um mestrado, eu fiz no Instituto de Economia da Unicamp, mas eu fiz um projeto usando cenários de uma política pública, né, que é o Código Florestal, cenários de compensação de reserva legal usando geoprocessamento para identificar porcentagem de reserva legal nas propriedades, né, então eu era meio um patinho feio, assim, dentro do Instituto de Economia, porque eu ficava, enfim, lá nas minhas análises de SIG, né, no nível do estado de São Paulo, todo mundo fazia mais projetos menores, né, bacias no máximo, assim. Então, eu sempre, mesmo focando e discutindo políticas públicas, eu sempre me interessei e utilizei muito as informações, né, como base, né, nesse sentido. E aí, quando eu retornei para o ICV, eu passei a coordenar, que é onde eu estou até hoje, a coordenar um programa que a gente tem, que é mais recente, que chama Incentivos Econômicos para a Conservação, que ele tem esse olhar de políticas públicas, né, como você tanto incentivar quanto desincentivar, né, práticas de ilegalidade do uso do solo, mas também eu trabalho muito em vários projetos dentro de um outro programa que a gente tem, né, então já falando um pouco também do ICV, né, que é um programa de transparência ambiental. Né? Então, a gente, esses dois programas, né, meu trabalho nesses dois programas, a gente vê que é muito ligado, né, porque quando a gente fala de quais são os incentivos para a conservação e de que forma o mercado, né, os produtores rurais podem, né, se beneficiar de repente, políticas de incentivo, né, como pagamento de serviços ambientais, o RED, né, essas políticas. Para isso, as informações são fundamentais, né? Então, para você saber onde estão as áreas conservadas, né, que merecem aí remuneração, você precisa fazer uma análise, né, para reconhecer aonde estão as áreas com maior quantidade de carbono, onde são as áreas com até um projeto que o IPAN tem, né, lá em Mato Grosso, que tem o custo de oportunidade das áreas, dependendo da localização do estado, para fazer o pagamento, né, de áreas passíveis de desmatamento legal. Então, assim, apesar de ser um programa de incentivos econômicos, assim, a gente faz, quase todos os projetos, eles têm sempre o foco em análises territoriais, né, e de monitoramento, né, com foco em monitoramento também. E aí, falando já um pouco mais, os outros dois programas que a gente tem no ICV, são um chama Negócios Sociais, que ele tem mais um olhar focado para a agricultura familiar, né, e o que a gente mais recentemente, né, esse programa é novo, faz 2 anos que a gente incorporou ele no ICV, se reestruturou, ele tem mais o olhar de como a gente aproximar a agricultura familiar de uma inclusão socioprodutiva, né, então um olhar para a agricultura familiar como uma atividade, um negócio, né, e através desse negócio, dessa garantia de renda, a gente conseguir fazer a manutenção desses agricultores no campo, né, para que eles não, enfim, fique inviável economicamente, tenham que migrar para a cidade e vender suas propriedades, né? Então, como de negócios sociais, de auxiliar na questão da comercialização, né? Seja via compras públicas, né? Desses programas PENAI, PAA,
mas também com mercados, né? Então, vários negócios com supermercados, a gente tem vários parceiros que a gente trabalha nesse sentido, né? A Conexus, mas também vários parceiros locais lá, para tentar resolver esse gargalo sempre que é a dificuldade da agricultura familiar na Amazônia, né? De logística, principalmente, né? De mercados distantes. É um projeto bem legal, assim, que ele fica bem focado na região de Alta Floresta ali, que é o Bioma Amazônia, né? E um outro programa que a gente tem, o quarto, né, o último, é o de direitos socioambientais, que a gente atua mais com populações mais vulneráveis e principalmente atingidas por algum empreendimento, né, que estão aí com uma dificuldade e precisando ter os seus direitos defendidos, né, então, recentemente em Mato Grosso, já nos últimos anos, teve várias PCHs, né, UHS, empreendimentos hidroelétricos que foram implementados, né, e, enfim, existe toda aquela luta e combate e mobilização da comunidade contra, né, enquanto ainda está discutindo, mas principalmente o que a gente vem atuando mais é assim, ok, né, dificilmente se consegue barrar um empreendimento desse, mas tá, a partir do momento que ele é aprovado, como ficam os direitos, né, as condicionantes, né, o cumprimento disso, tanto para populações indígenas, quanto populações tradicionais e agricultores familiares, assentamentos também tem caso de serem, né, atingidos por barragens, então tem essa outra área dentro do ICV, né. E aí, voltando então para esse programa... Oi, pode falar, desculpa. Não, vai, vamos. Pode falar? Voltando para perguntar como é que a gente vai para o fogo, né? Assim, tipo... como que a gente chega por fogo. Então, voltando nos outros dois, lado de transparência e incentivos, né? A gente, como eu falei, a gente trabalha já há vários anos com essas análises territoriais e espaciais, né? Eu acho que talvez o trabalho do ICV com fogo, acho que é um dado interessante, né? A gente... sobre a instituição, né? A gente é fundado em Mato Grosso mesmo, a gente tem 2 escritórios lá, né, local, a gente vai fazer 30 anos o ano que vem, e a gente foi fundado em Cuiabá, né, e aí a nossa ida para Alta Floresta, faz mais ou menos 20 anos, foi exatamente num período onde estava explodindo fogo na Amazônia, né, então era lá pelo início dos anos 2000, né, foi uma onda onde estava o arco do desmatamento ali, estava passando bem pela região ali de Alta Floresta, né, então estava um desmatamento muito alto, né, e aí essa consequência do desmatamento pelo fogo, isso estava provocando aquela situação que a gente está vendo hoje em algumas cidades, né, então muita fumaça, muito problema, então assim, a nossa ida para Alta Floresta até foi motivada por projetos relacionados com fogo, né, então acho que é bem interessante assim destacar. Na época eram projetos bem relacionados a técnicas, a implementação de práticas alternativas, né? Então, nessa questão, principalmente olhando para os pequenos agricultores, né? Onde o desmatamento estava ocorrendo a abertura, né, de novas áreas e aí o uso do fogo para a roça, né? Para a implantação dessas pequenas propriedades. Então, eram projetos que vinham trabalhar bem no chão, assim, de alternativas mesmo ao uso do fogo, né, de como utilizar a propriedade, enfim, e práticas para que fosse possível manejar, né, o solo sem a necessidade do fogo, né. Então, nosso trabalho com fogo começou assim, né, mas aí durante um tempo a gente acabou se focando muito mais no desmatamento mesmo, né, então o ICV já nos últimos anos, a gente faz todo ano uma caracterização sobre os dados oficiais, né, que são lançados do desmatamento, uma das análises que a gente faz espacial, né, e para a gente sempre intriga, assim, muito essa questão do aonde está acontecendo, né, o desmatamento, né, e qual que é a categoria fundiária, né, Mato Grosso, acho que é um exemplo muito interessante de toda a Amazônia, né, é um estado, enfim, que é o campeão do agronegócio, né, maior exportador, maior produtor de soja e gado, ao mesmo tempo tem 60% do território ainda preservado, né, mais de 500 assentamentos rurais, mais de 40 terras indígenas, 43 povos, mais de 90 terras indígenas. Então, assim, esse turbilhão tudo misturado é muito representativo da Amazônia como um todo, né, a gente trabalha só em Mato Grosso, mas a gente
sempre fica com isso em mente, né? Que tentar criar soluções para esse pedacinho, né, da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, né, que pega os 3 biomas, para inspirar um pouco o que pode ser feito no resto, né, nos outros estados e no Brasil. E aí, nessas análises que a gente sempre faz para o desmatamento, né, a gente passou nos últimos anos a fazer também para os focos de calor, né, usando o banco de dados do INPE, dos focos de calor. Então, assim, a gente sabe que tem toda aquela questão, né, dos focos de calor, existe muito debate, né, sempre que a gente solta as análises, mas os focos de calor não tem área, né, eles são número, então fica ruim de comparar, mas a gente sempre acreditou que é uma informação importante, né, da gente entender aonde ela está acontecendo, né, o estado é muito grande, assim como a Amazônia é grande, o Cerrado é grande, o Pantanal é grande, então a inteligência, né, o nosso núcleo de SIG, de geoprocessamento, hoje chama núcleo de inteligência territorial, um pouco com essa ideia, né, de que é importante a gente utilizar as informações para saber, para informar e subsidiar um bom uso do solo, né. Então, com essa experiência e trabalho que a gente sempre fez para o desmatamento, a gente começou a fazer também para os focos de calor. Né? Então, o ano passado, que foi super assustador para a gente, né? Quando começou todos aqueles, né? As queimadas da Amazônia foram aí, né? Notícia internacional, acho que muito pela questão de São Paulo, né? De ter chegado lá. Acho que para vocês deve ter sido uma loucura também, né? Também. Sim. Enfim, de informações. Então, a gente, em Alta Floresta, a gente recebia muitos jornalistas querendo para lá e queriam ver o fogo, onde estava, né? E até era curioso porque em Alta Floresta mesmo o ano passado não teve muito, né? Mas assim, tinha muito essa... a gente sentiu que foi um crescimento muito grande do interesse, né? E aí esse ano explodiu mais ainda, assim, né? E daí eu não sei se a gente entra já na nossa nota e nossa análise. Eu acho que é bem interessante, né, a gente entender que o que aconteceu ano passado está se repetindo e de fato está pior do que o ano passado na Amazônia, né? A gente não está tendo a repercussão que teve ano passado porque não teve uma nuvem que chegou em São Paulo, né? Os astros não se alinharam e não fizeram com que as frentes, né, as correntes de ar, enfim, frentes climáticas, ainda não, né? Não sei, não. Porque de repente... Se bem que hoje eu já falei com várias pessoas, né, me procurando sobre a questão da nuvem, né, de fumaça que está se indo, né, do sul da Amazônia, Pantanal, para o sul e sudeste do Brasil. Né? Então, isso enfim, bem interessante e triste, né, ao mesmo tempo. E assim, eu acho que a gente poderia falar um pouco, Paula, do que motivou vocês a fazerem essa análise sobre o Pantanal, né? A gente, infelizmente, né, tem pouco conhecimento sobre a dinâmica e regime de fogo do Pantanal, né? A gente estava reclamando da Amazônia há um tempo atrás, e o que motivou essas lives foi justamente trazer pessoas que estão estudando fogo na Amazônia. A gente também começou a trazer o pessoal do Cerrado. Eu procurei alguém do Pantanal, mas não achei, não é fácil, alguém específico em fogo do Pantanal, né? Então, não é, apesar de ser um bioma que é adaptado, né, ao fogo como o cerrado, ou seja, o fogo naturalmente pode acontecer nesse bioma diferente da Amazônia, né? Não tem muita informação, não tem muita gente pesquisando. Agora eu acho que vai passar a ter, né? Mas então seria bem interessante você colocar um pouco dos resultados, né? Vocês lançaram uma nota técnica recentemente, e eu acho que mesmo que não aborde essa questão da ecologia do fogo e tal, aborda uma questão fundamental, né? Que é a questão da ignição, né? Da fonte de ignição.
eu sempre tenho, só para assim, complementar antes de você falar, né? Uhum. É sempre muito importante a gente entender que se não tiver fonte de ignição, se não tiver quem acenda o fósforo, o fogo não vai para frente, não inicia. Aquele triângulo, né, que você achei É, muito legal que você fez. exatamente, porque você pode ter um material combustível maravilhoso ali, tipo, super apropriado para queimar em quantidade, em qualidade. Você pode ter uma seca super severa, né? Mas se não for se não tiver a fonte de ignição, não vai pegar fogo, mesmo num ambiente adaptado ao fogo, vamos dizer, num bioma, né, que precisa de fogo de vez em quando, né, para que tenha suas funções ecológicas desenvolvidas, como é o caso do Pantanal, né? E aí, um outro elemento para não ficar Uhum. tempestades, né? Assim, moro aqui no Cerrado hoje, né? Quando começam as chuvas ou ameaça começar as chuvas, tem aquelas tempestades de raio. Essas tempestades Uhum. esse fogo ele sai do controle. Então, Uhum. só queria deixar falar um pouco sobre isso, né, para as pessoas Muito legal. entenderem que agora, durante essa época do ano, né, a fonte de ignição ela é humana, né? E aí, então, Uhum. vai lá, tá contigo a bola. É, então, assim, essa nota, tá já, essa nota que a gente fez técnica, né, o ano passado, que eu falei, o ano passado, quando, né, começou a explodir isso, a gente soltou um estudo, a gente atualizava semanalmente sobre os focos de calor, né, então, onde estão localizados, né, como que está sendo, porque era muita demanda o tempo inteiro dessa informação, né. Esse ano a gente, já prevendo isso, até, além do extintor das queimadas, né, onde a gente, utilizando a informação... Tá falhando? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, Pode vai. falar? Pode. É... Ah, tá tocando, achei que tava travando. Tocando e tá Então, super antes ruim da para mim. nota técnica, a gente já prevendo que seria isso, que seria, né, um ano que já estava avisado, né, por vários cientistas de que seria um ano propício e complicado, né, a gente lançou um monitor que é um painel, um dashboard, né, que a gente chama, usando os dados do INPE, já com essas análises onde a gente atualiza semanalmente, né, onde estão esses focos, se é dentro de assentamento, se é dentro de terra indígena, né, quais são os municípios mais críticos. E o objetivo, assim, é tornar mais fácil a informação, né, e o mais rápido possível, né, então a atualização semanal foi o máximo que a gente conseguiu até agora, né. E aí a gente já começou a preparar a nota, que o objetivo nosso inicial era lançar no final, né, do período proibitivo, né, então Mato Grosso esse ano antecipou o período proibitivo de queima, né, se eu não me engano, no nível federal, o Bolsonaro anunciou, acho que 15 de julho, né, que foi a moratória do fogo, mas em Mato Grosso já estava proibido desde 1º de julho, né, o período proibitivo do fogo. E aí ele ia durar até setembro, né, então
a nossa ideia original era lançar uma nota, né, sobre a caracterização dos incêndios no final, né, do período. Mas aí teve também o lançamento pela NASA, pelo aquele grupo de pesquisadores da NASA, né, do Global Fire Emissions Database, né, GFED, que foi um banco de dados que trouxe, além dos focos de calor que a gente já utilizava, também uma informação da área atingida pelos incêndios, né? Então, essa informação, o pessoal da nossa equipe técnica, né, que o coordenador é o Vinícius Silgueiro, não sei se ele está assistindo aqui, se eu estiver falando besteira, ele me corrige aqui no chat. Os meninos ficaram malucos com essa informação nova, porque, assim, é muito incrível, né? Além de você ter o foco, a gente conseguir também enxergar em área, né, o quantitativo disso, né? Então, isso dá um salto de qualidade na informação e nas análises, né? E aí, o que aconteceu? Foi quando começaram a ter essas queimadas imensas no Pantanal, né? Mas de uma forma muito forte, assim, né? Em questão de dias, a RPPN estava, né, com aquela ameaça, né, de fogo, né, no hotel, né, da RPPN, né, que é a maior RPPN do Brasil, né, tinha uma grande área queimada, grandes áreas sendo queimadas no Pantanal, e aí com a informação das áreas queimadas, e também a terra indígena, né, a primeira que foi mais atingida foi a terra indígena Perigara, né. Então começou, em Mato Grosso principalmente, um monte de boatos no sentido de, os povos indígenas estão colocando fogo, a RPPN do Pantanal, do SESC está provocando queimadas. E aí a nossa equipe de geotecnologias, olhando, né, essas duas informações, tanto dos focos de calor do INPE, né, quanto também olhando as áreas da NASA, né, de áreas de incidência, que você consegue ter quase dia a dia, né, eles viram que era possível a gente conseguir identificar, né, o foco que originou e a área que ele atingiu depois, né, você pegando essa time-lapse aí, né. Então, isso a gente achou que, assim, ia ser uma contribuição fantástica, né, porque, assim, a gente sabe que tem as perícias da polícia, mas isso tudo é muito complicado de ter transparência, né? Então, assim, a gente só fica sabendo notícias depois de muito tempo, e a discussão estava muito quente, né, na hora que a gente lançou a nota. Então, a gente decidiu, mesmo estando ainda na metade do período proibitivo, soltar, né, essa nota. Então, em relação aos pontos de origem, né, que foi essa metodologia nova, a gente até entrou em contato com o Douglas Morton, né, que é um dos pesquisadores, diretor da NASA, né, que está envolvido, que gerou esses dados do banco de dados do GFED, né, e aí a gente conversou com ele sobre a metodologia, né, ele deu algumas ideias, né, sugeriu algumas alterações, né, para a gente também ter certeza que a gente estava usando a informação de uma forma correta, né, o dado que eles estão gerando, e aí ele, enfim, super incentivou a gente a fazer, porque ele falou, realmente, né, é importante ter focos, né, e olhar em situações específicas e a fundo, igual a gente estava fazendo, né? E aí, nessa análise nossa sobre a origem, a gente viu que até agosto, que foi quando a gente soltou a nota, né, meio para o final de agosto, da área queimada do Pantanal todo, de toda a área queimada que já tinha sido queimada no Pantanal de Mato Grosso, 9 pontos de origem foram responsáveis por 67,5% de toda a área, né? Quase 70%. Então, assim, a gente vê que, assim, no desmatamento, isso é muito frequente, né? Uhum. São poucos propriedades que concentram grandes desmatamentos, né? E no fogo, muitas vezes a questão do foco de calor, né, dos muitos pontos, parece que é uma coisa generalizada, né? Tá acontecendo em muitos lugares, né? Pode ser raio, né, que a gente sabe que não é, mas enfim, já agora com essa informação, a gente consegue rastrear exatamente. Então, assim, 9 pontos é uma quantidade muito pequena, né, para queimar uma área, se não me engano, de aproximadamente 300 mil hectares, né, só naquele curto período que a gente analisou, né, então agora a gente ainda precisa atualizar. Então, assim, a gente viu que
Essa informação ela é muito poderosa, né? Então agora estão sendo feitas perícias, né? Eu acho que foi bem legal que você comentou assim sobre essa característica do bioma, né? De realmente o Cerrado e o Pantanal terem esses focos naturais, mas não nessa época, né, do ano. Então, infelizmente, estão saindo as perícias agora, né? Que estão juntando tanto esse trabalho de imagens de satélite, né, que a gente faz, mas também em loco, né? E aí infelizmente, o que as perícias estão dizendo é que realmente foram focos, né, provocados pelo homem, né, não foram queimadas naturais, né. E aí outras informações que a gente, os dados assim mais agora atualizados que a gente tem, né, que é assustador assim para Mato Grosso, né. Agora a gente está vendo uma diminuição um pouco na proporção dos incêndios de Pantanal em relação à Amazônia, porque está crescendo na Amazônia e no Cerrado, né? Então, assim, até agosto, o Pantanal estava sendo disparado o pior, a situação mais complicada, mas infelizmente a gente está vendo agora nos últimos 15 dias um aumento muito grande na Amazônia e no Pantanal e no Cerrado, né, que é super complicado, super preocupante, mas mesmo assim a gente tem esse ano até agora, dia 13 de setembro, que os meninos atualizaram, 5% do estado inteiro de Mato Grosso tinha sido atingido por queimadas, né? Com esse dado que a gente analisou da NASA. E se a gente olha só o Pantanal, 22%, né, do Pantanal de Mato Grosso, né? Sem contar o Mato Grosso do Sul. Então, assim, realmente muito assustador, né? E o mais assustador é que ainda não parou, né? Então, assim, a gente Não, ainda tem isso. Uma coisa bem interessante, né, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Então, a gente ressaltou aquela questão do clima como um elemento que realmente contribui para que esse fogo se espalhe, né? Agora, eu ouvi uma apresentação, acho que foi do Cláudio Ângelo, inclusive, que ele falou que o José Marengo, né, que é um pesquisador do INPE, que é climatologista, não sei, ele falou que a metade, basicamente, em 2019 e 2020, né, a gente está com a metade da precipitação, do quanto de precipitação, né, das chuvas, né, que estavam sendo previstas para a região no Pantanal, né, e que tá tão quente o negócio ali, né, que tem tipo como foi que ele usou? Além desse déficit de chuva, né, ele falou que tem um bloqueio atmosférico que está impedindo, né, a umidade que vem da Amazônia, né, através dos voadores, de chegar no Pantanal. E, enfim, tem várias coisas, né? Tem o Doug Morton também fala da questão do aquecimento das águas do Atlântico, né? Que tem um fenômeno que pode estar impactando, gerando seca também nessa região. Então, tem várias coisas, né, que estão colaborando para que essa situação de fogo realmente se agrave no Pantanal esse ano. E aí, Paulinha, foi engraçado, porque esses dias me perguntaram, né, se o Pantanal ia se o dano é irreversível, né? Se o dano, tudo que está acontecendo no Pantanal agora, se esse dano é irreversível. É difícil a gente falar, né, de dano irreversível, mas o que com certeza a gente pode afirmar é que 2 anos seguidos, né? No ano passado já teve um fogo, uma área considerável do Pantanal que queimou, né? Que foi bem maior do que os outros anos anteriores, né? Os anos recentes. E aí, esse ano, novamente, a gente já está com o dobro da área, né? O dobro, pelo menos o número de focos de calor atingindo o bioma até agora, e tudo indica que, se não chover, é difícil parar, né? E essa é uma outra
coisa que é bem importante das pessoas entenderem, né, que o combate ao fogo em biomas como tipo de vegetação como a do Cerrado e como a do Pantanal é totalmente diferente da Amazônia, né? A Amazônia, quando o fogo entra na floresta, o fogo é lento, né? Ele muito raramente mesmo, a floresta tem que estar bem degradada para ele ser um fogo de copa e um fogo mais alto, mais violento, né? Normalmente ele é lento, ele é baixo e lento, então é um pouco mais fácil o combate do ponto de vista da força, né, do fogo. No Cerrado e no Pantanal, passando de 1 hora, você tem que ter outras estratégias de combate ao fogo, né, que aí o Preve-Fogo, o IBAMA, né, tem disseminado, enfim, contra fogo, aceros, etc., né? E aí você tem que pensar estrategicamente aonde fazer isso para que realmente a estratégia de reduzir o material combustível, para que quando o fogo chega ali, ele pare. Então, é muito difícil realmente combater o fogo nesse tipo de bioma. E aí a gente Ana, entra... posso comentar? Ai, desculpa, pode Pode, terminar. Eu ia não, pode, comentar porque sobre eu isso, vou, uma eu vou coisa entrar. que foi super interessante nesse bate-papo que a gente fez com o Doug Morton, né, antes de soltar a nota, que ele foi uma característica que ele comentou com a gente do dado, foi exatamente essa, né, porque a gente, em alguns, na nota estava chamando muito de área queimada, né, e aí ele falava, olha, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com esse dado é que como ele, nas áreas de Cerrado, exatamente o que você falou, de Cerrado e Pantanal, onde ele é muito rápido, ele é tão rápido que não dá tempo do satélite detectar, então ele fica com buracos, gaps, né, na imagem. Então, assim, ele falou, para você ter realmente um mapeamento de toda a área que foi queimada, você precisa fazer um tratamento depois, e aí você volta e olha, né, o fogo passou tão rápido que não deu nem tempo do satélite pegar aquele trecho de fogo, né? E ele falou, na Amazônia já não tem isso, né? Então já é um fogo mais lento, né? E aí eu achei interessante só comentar que esse dado deles, né, dessa plataforma da NASA, ela vem até reforçar isso e trazer essa característica de forma gráfica, né? Que aí, Sim, você consegue até ver a velocidade. Quando é tão rápido, você vê os gaps que ficam na imagem, assim, né? Então é bem... E aí tem a questão do combate e da dificuldade, né? Da história do fogo subterrâneo, né? Que o pessoal estava comentando lá no Pantanal, né, que não basta fazer o acero da vegetação, né, que o fogo ele continua, precisa tratores fazerem valas para segurar, o que é uma operação de guerra, né, assim, com desumano certeza. quase, né. Com certeza. E aí a gente entra em dois assuntos, que eu acho que um deles é a questão do investimento, né, no combate e no manejo integrado do fogo, né? Ou seja, investimento em instituições que fazem isso, como, por exemplo, o IBAMA, Preve Fogo, que a gente sabe que tem tido um corte de recursos, né? E uma dificuldade dessas equipes, né, de irem para campo e fazer o seu trabalho. Então, isso é uma responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente também, né, de estar realmente apoiando, né, o IBAMA para dar, enfim, né, um apoio para que o fogo realmente, o programa de manejo integrado de fogo deslanche, né, nesses biomas que são mais sensíveis, né, ao fogo, e que realmente a instituição possa dar um apoio, né, nesse sentido. Então recursos para a prevenção, não só para o combate, né? Então já não tem para o combate, mas tem que ter recurso para a prevenção, né? E então esse é um primeiro ponto, assim. Eu acho que o segundo ponto são os danos econômicos que isso traz, né? Imagino que o Pantanal ele tem claro, a gente sabe que a questão agropecuária é muito forte, mas tem uma questão, mas tem um aspecto, né, uma atividade econômica que é muito forte também, que é o turismo. Sim. E que eu imagino que isso deve estar sendo bem impactado no bioma, né?
Então, não sei se você Sim, queria comentar bastante. essas duas coisas. Sobre a parte do combate, da prevenção, eu acho que é bem importante. Acho que, assim, uma coisa é o emergencial, né? Então, assim, no momento que a gente está hoje, assim, ontem eu quase nem dormia, assim, porque a gente está recebendo notícias dos indígenas, né? A gente teve a terra indígena Perigara, que foi quase totalmente queimada no início, lá de agosto. Agora, os Guató estão numa situação, né? A terra indígena Baía dos Guató também super complicada, de água, comida. Então a gente fica nesse angústia, porque, assim, como você falou, é quase uma morte, é uma tragédia anunciada, né? Então, todas as condições climáticas, tudo já indicava que teria essa questão, né? Então, assim, tem essa questão emergencial de que está faltando, né? Então, está faltando recursos para pagar, está faltando recursos para emergenciais de apoio a essas populações que estão, né, sendo atingidas, e mesmo que venha a chuva, a área delas foi praticamente toda destruída, né? Então, a água para beber, coisas básicas assim, né? Então, tem essa parte emergencial que a gente está tentando nadar e ajudar de alguma forma, né? Agora, é fundamental, como você colocou, esse olhar mais ampliado sobre os órgãos mesmo de controle, né? Porque o que a gente vê, né, nessa questão da caracterização, né, tanto do fogo quanto do desmatamento, o fogo, né, e essa questão cultural de indígenas, agricultores familiares, é muito minoria, né? Existe. Mas, de certa forma, muito longe de serem vilões, né? O que essas populações são, na verdade, são vítimas, porque são práticas tradicionais que sempre foram aplicadas, né? Onde existia uma forma de aplicar essa prática e logo ia, enfim, a natureza colaborar ali para que o fogo tivesse um certo controle. E agora as condições climáticas são totalmente diferentes, né? Então não tem mais esse controle, né? A gente vive em a gente construiu um outro mundo climático onde essas práticas culturais não se encaixam mais. Então acho que tem todo um componente forte, assim, de política pública de prevenção, que foi o que eu comentei lá de 20 anos atrás, né? Então resgatar esses grandes programas de trabalhar com agricultores familiares e com povos indígenas que têm o uso do fogo para trabalhar com práticas alternativas, né, de uso de fogo, de queimadas, né? Então tem todo esse componente que teve vários programas do Ministério do Meio Ambiente, na época o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o GTA teve também boa participação nisso, o Grupo de Trabalho Amazônico, teve várias iniciativas super interessantes, que, assim, é legal a gente falar, já existiu uma época extrema também na Amazônia e a gente conseguiu segurar, né, através dessas políticas públicas, não olhando só para o emergencial, mas olhando para um trabalho com as comunidades, né. Então, acho que esse é um ponto, né, de política pública de apoio mesmo e de olhar para aquelas comunidades. E tem um outro ponto que também tem a ver com política pública, que é você olhar para a questão do comando em controle e desses órgãos de combate mesmo, né? Hoje a gente tem o cadastro ambiental rural, né? Então é um ponto que a gente sempre traz nas nossas análises, né? Ele cobre hoje praticamente quase todo o estado de Mato Grosso, né? Tirando aí as unidades de conservação, terras indígenas. Então, é importante, né, essas perícias saindo, né, e todas essas comprovações que realmente esse fogo é criminoso, né, é colocado, enfim, né, com o objetivo de limpeza de desmatamento, né, isso não tem nada a ver com questão cultural, assim, isso realmente é um fogo criminoso. Então, isso se confirmando, é importante que haja uma punição, né, que essas pessoas sejam responsabilizadas por esse desastre, por essa tragédia, né? Infelizmente, se isso não acontecer, que é o que não vem acontecendo, né, desde esse desmonte que a gente está vendo, né, nos órgãos, enfim, dá para a gente citar aqui diversos números em relação à queda de multas, né, queda de orçamento do IBAMA, queda de orçamento do ICMBio, queda de recursos para apoio à FUNAI, povos indígenas. Então, essa série isso são sinais, né, que chegam no campo no sentido de, olha, tudo bem, né, a criminalidade, as atividades ilegais vão ser toleradas, né. E isso isso assim, isso é a ignição, né, é a faísca
que vai ajudar a uma área que talvez tenha grande quantidade, né, de biomassa, né, pronta para queimar, é o que vai motivar, né, a uma pessoa a fazer, porque ela sabe que ela vai sair impune depois, né. Então, acho que tem esses dois papéis do poder público, né, do governo, e, claro, a sociedade civil. A gente já fez vários projetos, né, em parceria. Eu acho que a sociedade civil em todo o país sempre está muito próxima, ajudando, né, nos assentamentos, tal, a isso, mas o poder público é fundamental, né, tanto para apoio e prevenção, né, e olhar para essas populações tradicionais, agricultores familiares e povos indígenas, quanto do outro lado de mostrar que a criminalidade e atividades ilegais não vão ser toleradas, né. Isso assim, com o cadastro ambiental rural, hoje o governo tem, né, todos os dados dos produtores, tudo. Então, assim, realmente tem tudo na mão para fazer uma responsabilização, né? E é o que a gente espera. Esse é o maior incentivo para que o ano que vem não repita essa situação, né? Sim, sim. Aí a gente... o que é mais interessante, né, é que no início de julho a gente teve o decreto da moratória, né? E esse decreto aparentemente não está funcionando em nada. E então, eu acho que é super importante a gente entender, né, que mesmo no bioma como um Pantanal, né, onde as pessoas às vezes manejam fogo para reduzir, né, o material combustível, né, para que quando vem a época seca, é que esse manejo ele deveria ter acontecido, né, no final do período chuvoso ou bem Sim. finalzinho da época seca, não agora, né? Então, a gente tem ouvido aí as pessoas falarem que, não, isso aconteceu porque as pessoas não puderam queimar preventivamente, mas o Pantanal já queimava antes da moratória, né? Queimava bastante mesmo antes da moratória. Então, e continuou queimando mais ainda depois. Então, essa não é uma Eu acho que desculpa. um outro dado da nossa nota, que eu acho que também é uma discussão que foi bem falada e ainda toda hora está voltando, né? É a história da crise crise do boi no Pantanal, que o boi foi retirado para conservação, né? Teve uma análise interessante que foi feita pelo pessoal do Facebook, né, em relação a essa história do boi bundeiro. Então, eles pegaram os dados, eles olharam para o Pantanal como um todo, né, o efetivo do rebanho e como que os focos de calor variou, né, ao longo do tempo, né. Aí a gente ficou um pouco mais intrigado que isso e falou, tá, mas isso é para o Pantanal como um todo, né, e aí o pessoal fala, não, mas localmente, né, é diferente isso. E aí a gente foi olhar, né, a gente pegou os municípios, os 3 maiores municípios, os 3 primeiros municípios com mais área atingida, né, por a queimada, que foi Poconé, Barão de Melgaço e Cáceres, que foram os 3 municípios mais atingidos, né, de Mato Grosso. Só eles 3 era 30% mais ou menos da área queimada nesses 3 municípios, né. E aí a gente foi olhar o rebanho neles, né, no efetivo bovino deles. Então, assim, realmente eles tiveram aí uns 20 anos atrás ou mais uma queda na década de 80 no rebanho, só que essa queda no rebanho ela já foi mais do que recuperada. Então, assim, nos últimos 10 anos, esses 3 municípios, os 3 têm tendência de aumento no rebanho, e os 3 têm hoje mais gado do que nunca tiveram desde o início que o IBGE monitora, desde 1974. Então, assim, fica muito complicado, sabe, esses argumentos de dizer que o boi foi tirado do Pantanal, né? Então, assim, lógico que outras regiões de Mato Grosso, de lá para cá, né, de 74 para cá, houve um avanço da pecuária também para outras regiões do estado, mas isso não influencia as queimadas do Pantanal, né? Então, assim, é fato, é só qualquer um pode entrar no IBGE, né, puxar na base o efetivo bovino e vai ver que, assim, nos últimos 10 anos, o rebanho cresceu nesses municípios onde teve mais queimada, né? Então, esse argumento de que o boi foi tirado para conservação, ele não se sustenta. Quando a gente olha os dados do efetivo realmente
por município, né, que é uma análise muito menor, assim, né, então é bem importante mesmo essa questão de o manejo integrado do fogo é importante, né, a ciência defende isso, é importante, mas ele tem o prazo para ser feito, a época, né, com certeza não é agora, durante o período proibitivo, durante a época de seca e tudo mais, né, então, assim, não, é lamentável mesmo o que acontece, né. Sim. É isso, assim, a gente está chegando ao fim, né? Faltam, acho que, minhas contas aqui, um pouquinho mais do que 5 minutos. Eu acho que essa coisa que você traz, né, da questão das fake news mesmo, né? Porque realmente é uma percepção errada da realidade, né? Colocar que o Pantanal ficou mais inflamável porque tem mais material combustível, porque tiraram o boi, né? Tiraram o gado de lá porque queriam conservar o Pantanal, como você falou, é mentira, né? Porque os municípios que mais queimaram são aqueles que têm mais gado, né? Então, tipo, é muito, muito fácil hoje da gente quebrar um pouco, né, essas mentiras ou essas, enfim, ilusões que são criadas aí, né? Eu acho que é fundamental que a gente reconheça o problema, né? Reconheça um problema de que não só o Pantanal, mas a Amazônia, né, está queimando de uma forma que a gente está saindo do controle, né? E isso é o que amedronta. No caso do Pantanal, está queimando como nunca queimou, pelo menos nunca desde quando a gente começou a monitorar, né? A Amazônia está queimando de uma forma descontrolada, né? E não dá para negar que esse é um problema, não dá para negar que essa é uma crise, né? E que hoje, diferente de alguns anos atrás, todo mundo vê, né? Que o satélite está aí, disponível a um clique de qualquer ser humano que tenha um computador ou um celular. Consegue ver lá na página da NASA, firmes, né? E que o Brasil tem sido, nos últimos dias, o campeão mundial de focos, né? De calor que representam fogo ativo no mundo, né? Então, eu falo, falam da Califórnia, falam da África, né? Na África são savanas, né? São áreas que queimam, assim como, né? Na Califórnia, estão já passando por um problema, mesmo as florestas lá da Califórnia sendo áreas que também são adaptadas ao fogo e dependem do fogo, né? Vamos dizer, a frequência de fogo, a recorrência de fogo tem sido tão grande que o regime de fogo está louco, né? Mudou ali, então já é um problema, o fogo ele já passou a ser um problema num bioma que era acolhedor do fogo. Então, o que a gente não quer é que isso aconteça no Pantanal, né? E nem no Cerrado, né? E principalmente na Amazônia, que é um bioma sensível ao fogo. Então, eu vou, não sei se você quer fazer suas considerações finais para a gente ir encaminhando assim para terminar a nossa conversa. Acho que legal de fechar com esse ponto, né, da importância da gente usar as informações a nosso favor, né, a favor da sociedade e do bom uso, né, do solo e da nossa boa convivência, né, com o planeta. Eu acho que isso que motiva a gente, que motivou a gente a fazer esse estudo e que cada semana a gente pensa em alguma coisa nova, porque eu acho que o que a gente está carecendo cada vez mais são de debates mais qualificados, né, baseados em informações, para que a gente foque na resolução do problema, né, e não foque em discutir se o problema existe ou não, né. Então, acho que é muito importante nós todos, enquanto, né, sociedade, até para a nossa continuidade de sobrevivência aqui, né, no planeta, a gente pensar em como conviver melhor, né, em como proteger esses biomas. Você colocou bem a questão econômica no Pantanal, né, um bioma muito dependente da pecuária, mas também do turismo, né, grandes
grandes volumes, né, de recursos que sustentam boa parte da população também. Então, assim, sem contar nos outros biomas, né, o quanto que é importante para a própria agropecuária, né, para o próprio clima de Mato Grosso, né, que lugar do mundo a gente tem 3, 4 safras em 1 hectare, né, em Mato Grosso, e por quê? É pelo clima, né, pelo regime de chuvas. Sem isso, a agropecuária não vai se sustentar, né, então a gente não está pensando em né, somente na biodiversidade, que também é importante. A gente está pensando na nossa sobrevivência, né, na produção de alimentos, em tudo isso. Então, assim, essa questão do fogo, do desmatamento é importante para isso, né. Então, acho que é isso. Agradecer mais uma vez, novamente, o convite do IPAN, seu, Anne. Foi muito bom, espero que eu tenha contribuído com algumas ideias aqui nossas dos nossos trabalhos, convidar todo mundo a conhecer a nossa nota técnica aí sobre o fogo, e a gente está à disposição sempre para conversar e bater papo, e assim, torcer para chover e torcer para que as autoridades realmente apoiem, né? Eu acho que vale deixar um alerta também para todos. As comunidades vão precisar de muita ajuda, né? Então acho que é importante todo mundo estar mobilizado e olhando para quem está no chão, né? A gente está super esgotado que está trabalhando, né, sobre isso, disseminando informações, mas quem está lá no campo, né, combatendo fogo e que vai ter que conviver depois com um ambiente arrasado, né, vai precisar de muita ajuda. Então acho que vale todo mundo ficar sempre de olho e apoiar, né, as comunidades, os povos indígenas. A gente é bem parceiro da Federação dos Povos Indígenas, né, a FEPUENT. Estamos já pensando como se organizar para poder ajudar, né, eles. E aí a gente conta também com o apoio de todos, porque para essa emergência, né, e para o ano que vem, vamos pensar, né, em prevenção e combate, para que a gente não tenha que repetir tudo isso de novo ano que vem, né, infelizmente. Obrigada, Anne. Ótimo, obrigada, Paulinha, obrigada a todos que nos acompanharam aí, né? Essa live vai estar disponível no Instagram do IPAN e depois vai para o YouTube. O estudo que a gente falou aqui está na página do ICV, Instituto Centro de Vida, né? Ou no Instagram do ICV, que eu acho que é @Instituto Centro de Vida. Assim, convido todos vocês a realmente pegar esse estudo, que é muito, muito legal, muito importante, né? E também a utilizarem a ferramenta, né, da NASA. Eu acho que lá deve ter um link, né? Que também é bem legal. Tem, gosta da de plataforma. mapas e de entender como funciona aí as coisas, né? Super legal que sejam feitas análises para outros lugares, né? Eles têm acho que para o Brasil inteiro os dados, né? Então convidar aí outros pesquisadores a usarem esse dado, que é novidade e vai trazer muita ajuda aí para entender melhor o problema e atuar nele. Tá bom, gente. Obrigada, então. Um grande abraço. Obrigada, Paulinha. Um beijo grande. Abraço, beijo grande, Anne. Abraço a todos aí. Obrigada. Tchau, tchau.